Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Talmidim. É uma alegria poder ter vocês mais uma vez. A gente está muito feliz, é o terceiro episódio hoje e eu tenho aqui do meu lado um jovem missionário, pregador da palavra. Ele é teólogo, ele é do Rio Grande do Norte, ele tem uma história linda, incrível. E é um cara assim que eu admiro demais. Quero apresentar para vocês aqui Davidson. Seja bem-vindo, Davidson. Amém. Ao podcast Talmidim. Eu agradeço a Deus, né? Agradeço também a oportunidade que você está me concedendo para trazer um pouco também da história, dos projetos, da vida eclesiástica, né? Que um jovem, como um jovem ainda, não sou tão velho. É assim. um cara muito jovem. Quantos anos você tem, gente? 34 anos. 34 anos. Olha, você olha para ele, você daria quanto? Por fora assim, daí ia chutar uns 25, né? Mas olha aí. Coisa boa, que permaneça sempre muitos anos. Ô Davidson, você é do Rio Grande do Norte. Isso mesmo, Rio Quem Grande do nasce Norte. em Rio Grande do Norte é É Rio Grandense, Potiguar. Rio Grandense, né? Eu ouço muito o pessoal falar Rio Grandense como Rio Grande do Sul. Isso mesmo, né? mas também se usa lá também. É o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. Viu só? E nisso você nasceu numa cidade. Qual é a cidade? O nome da cidade é Taipô, é interior, é um nome indígena. A 1h e 20 de Natal, né? Interior, pertinho de Natal. Sim. E lá é onde eu nasci, me criei, né? Passei. E quantos habitantes a cidade? A cidade hoje ela deve ter entre 14 a 15 mil. Né? Nossa, é uma cidade pequena. É uma cidade pequena. É uma cidade pequena para um povo lá que adora e ama um grande Deus, né? Então, isso fez toda a diferença na minha vida lá naquele interior ali do Nordeste. O meu avô, ele foi o primeiro crente, né, com a minha avó, na cidade. Era uma cidade extremamente católica, muito difícil. Como é que é o nome deles? É o Severino, né? Campina, que chamam, mais como o seu Severino. E a minha saudosa avó, que já dorme, né? Maria de Lourdes. Seu avô ainda é vivo. Meu avô ainda é vivo, Quantos anos ele tem? 87 anos. 87 anos, olha só, muita história, né? Aham. Então, foram os primeiros crentes daquela cidade. Foram evangelizados por missionários americanos. Olha Tem só. alguns detalhes que eu não sei, né? Ainda estou voltando agora no final do ano e vou Sim. sentar para me saber alguns detalhes da história. Olha que profundo, né? Você rever a história, né? Lá no começo foram os primeiros crentes, né? Da cidade, assim, os convertidos, né? E que tiveram uma visita de missionários americanos. Olha só que interessante. E ele começou na época, era muito difícil lá a realidade, tanto econômica, né? Como outros aspectos na área evangélica. Então ele sofreu bastante, né? Os cultos às vezes jogavam pedras. E aonde... Também jogavam pedra? Jogavam pedra, foi perseguido. Mas ele fez um bom trabalho, né? Quando saiu, deixou uma congregação já com 80 membros fora congregados. Uau. E aonde foi a casa do meu avô, foi onde ele doou e construiu a Assembleia de Deus. Lá era a casa dele. Então a Assembleia de Deus lá começou na casa do teu avô. O meu avô, né? Então começou a eles evangélicos, né? E isso, a família toda, ele foi trazida também, foi levada com a bandeira do evangelho. Meus tios, né? Minhas tias, minha mãe, e aqui estou. Olha só, né, como é que é a história. Então o seu avô foi pioneiro. Foi pioneiro, não só na cidade, mas na região, né? Onde tem outras congregações, ele foi o pioneiro. E então você nasceu lá, então essa raiz então missional já está no sangue já, né? Já está no sangue. Contam quando eu tinha
4, 5 anos, em uma reunião de pastores, me colocaram ali no meio e fizeram uma oração. Oraram por mim, e disse que Deus usou alguém, e muito criança, né? Não lembro, mas depois daí, algum tempo, o Senhor sempre usava alguém, né? Antes de começar a pregar, eu comecei a pregar mais ou menos 13, 14 anos, né? Comecei a pregar, mas antes disso eu fui também, joguei bola, fiz karatê, fiz um monte de coisa que, na realidade, eu vejo isso como uma forma de aprendizado também, né? Uma forma onde Deus... Você foi sempre alguém buscando, né? Sim. A ocupar alguns espaços ali, então o Senhor foi te mostrando essa questão ministerial aos poucos. Isso mesmo. Então, eu com os 13 anos comecei a pregar, até então eu era da Assembleia de Deus. Foi quando eu queria mais. Eu queria poder trabalhar assim, como um obreiro trabalhava. E só que me proporcionava isso era a Deus e Amor. A Igreja Pentecostal Deus e Amor. Então, aos... Deus e Amor? Deus e Amor. Aos 14 anos para 15, eu fui para a Igreja Deus e Amor, que também eu tinha a irmã da minha avó, né, que também já dorme no Senhor, que era a dirigente de uma região, né, de Natal. Então, isso me influenciou porque eu queria fazer algo. Então, eu fui para Deus e Amor da cidade, né, onde eu morava, Taipu. Deixei a Assembleia e fui para Deus e Amor. Com 15 anos, alguns meses, eu recebi minha primeira congregação, né? Então, comecei a dirigir. Quantos anos? Com 15 anos e 12, 15 anos. Então, você teve a primeira experiência como líder já. Como líder já. Olha só, então começou muito cedo, né, a responsabilidade. E depois que eu fiquei com a primeira congregação, me deram outra congregação, e teve uma época que eu estava administrando 3 congregações, sem falar de outras congregações pela região que eu abri. Ali já 15, 16 para 17 anos. Olha só, então isso chegou de uma maneira assim, para alguns, muito cedo, né? Mas você já vivia intensamente isso, né? Isso mesmo. Antes, vamos dizer, de estudar missiologia, né, eu já estava na prática vivenciando isso há um bom tempo, né? E quem começou alguns anos atrás no Nordeste sabe o quão era difícil lá. Eu saí da minha cidade para ir nas congregações onde eu dirigia, eu pegava um ônibus, esse ônibus me deixava em um local, eu descia até a parte baixa da outra cidade para pegar um carro, onde esse carro ele era mais 1 hora e pouco de viagem até o local. Quando eu descia lá nesse local, na BR, eu ainda andava entre 25 a meia hora até chegar em uma estrada de barro, até chegar no local onde eram as congregações. Aí eu fico vendo alguns reclamarem que a igreja com um carro na garagem, a igreja é 2 quilômetros, hoje não dá. Assim. Aí você vê uma história dessa e aí você fica pensando, né, sobre a nossa realidade no dia de hoje, né? Então, olha o sacrifício, olha a dedicação, né? Já novo, né? Comprometido com o reino, né? E tendo essa história, que sem dúvida muita gente vai poder ver essa realidade e comparar, né? Comparar. Eu sempre vejo assim, ó, Davidson, você quer ver como é que tá a tua situação? Compare, faça uma comparação, né? Faça uma comparação de realidade, até mesmo no Brasil, porque nós não estamos falando da China, não estamos falando da África, nós estamos falando do Brasil, né? Qual foi o maior desafio para você nessa época? Porque você estava na juventude, né? Você estava vivendo aqueles hormônios à flor da pele. Qual foi o maior desafio neste momento? Que ali você tomou essas decisões, né? Será que eu vou seguir? Será que mesmo é isso? Olha, eu como jovem, eu tinha alguns sonhos que é natural ter, né? Em relação à área profissional. Mas as coisas, elas foram caminhando e eu fui compreendendo que
era diferente a forma que Deus Sim. ele estava tratando comigo. Claro, eu tinha que ter responsabilidade na escola, que eu já estava estudando, terminando, então não era Fez o ensino médio, completou tudo tudo normal ali. completo, Tá. tudo. Então eu tinha que manter um equilíbrio muito Como é que, grande. como é que os teus amigos, colegas te viam você, né, como cristão, como já líder ali? Você tinha algum tipo de preconceito? Como é que era esse convívio também? Assim, na época, a gente. Quando eu comecei na Deus e Amor, tentar explicar um pouquinho, não tinha nenhum jovem. Eu fui o primeiro jovem, tinha no máximo um, mais difícil ia. Então, eu fiz um trabalho. Né, Eu acho que é característico próprio da Deus e Amor, né? Isso. Eu sei que em um mês, o trabalho que eu fiz, a gente ganhamos mais ou menos umas 18 a 19 jovens em um mês. Eu enchi o banco, pela graça de Deus, a gente tinha um banco de jovens. Uau. Então, só que a partir daí, as pessoas que me viam, né, que me conheciam, sempre me trataram como, olha o pastorzinho, porque eu sempre estive assim, sempre envolvido, né? Sempre envolvido com questão da obra, sempre a gente trabalhando sempre um bom testemunho. E eu sempre convivi mais com pessoas adultas, pessoas mais velhas. É tanto que eu não ajudou bastante. Né, assim, teve coisas que eu não vivenciei na minha juventude, né? Que um jovem normal vive. Então eu fui obrigado a ser adulto, assim, entrar em um certo momento que eu acho que hoje, com a formação que eu tenho, com a cabeça que eu tenho, não concordo muito, né? Eu acredito que cada pessoa tem que vivenciar o seu momento, a sua época, que isso... Cada fase, isso mesmo. Estrelas, né? Só que o interessante nisso tudo, que a gente via a aprovação dos de fora com a gente, Sim. né? E Deus sempre usando alguém. E teve uma das vezes que sem falar que eu ajudava o meu avô no interior, né? Eu plantava, que a gente chama aqui mandioca lá em macaxeira. Então tu foi o que chamam no Rio Grande do Sul, colono? Isso foi colônia, eu nasci na realidade trabalhando. Plantando lá, nós trabalhamos com caju, com castanha, fazendo farinha. Né? Então eu cresci nisso, trabalhando, ajudando meus avós, meus pais. E uma certa vez eu com um radinho, que disse radinho de pilha, né? Sim. Estava debaixo de um cajueiro, eu nunca esqueço desse momento. Caju é uma fruta que aqui você só encontra no sul, você encontra praticamente em pacotinho de suco só. No Nordeste é natural. É natural. É bem natural. Caju, né? A castanha, tudo é. Então, o que aconteceu? Eu peguei aquele radinho e estava passando o programa de Decaso Takayama, né? Uau. E até então, é um amigo meu hoje, né? A gente conversamos às vezes, ele é uma pessoa que conhece o meu testemunho, porque aquilo me fez sentir que Deus ele tinha algo e Deus ele cumpriu, mesmo com a nossa oração, às vezes tão simples, mas Deus ele trata de uma forma maravilhosa. E naquela tarde, eu peguei aquele rádio e disse, Deus, me dá a oportunidade de estudar e de pregar aonde esse homem pregou. Me ensina a tua palavra, me dá a oportunidade. E o Takayama orando lá, no radinho, né? Rádio. Isso era, acho que meio-dia, que era o horário do programa que dava acesso lá na rádio Nordeste FM, que era a Rádio das Assembleias de Deus, e tinha um espaço que era com Takayama, né? Transmitido de Curitiba, se eu não me engano, na época, para o Rio Grande do Norte. Então eu fiz aquela oração. Eu acho que a Marumbi é uma que é muito antiga, do pastor, acho que faleceu o pastor. Mas bastante de referência, porque ela é por ondas, né? Então ela alcança muito. Então, ali eu fiz aquela oração. E um dia eu estava em um círculo de oração. Ali eu orei com 14 anos, com 15 anos.
Deus começou a usar pessoas. E dois momentos foi marcantes. O primeiro momento eu tinha pego um ônibus para ir sair do interior para Natal, para a capital. E eu sentei e uma senhora sentou do meu lado, olhou assim e disse assim: Deus vai te tirar desse estado, Meu Deus. vai te levar para um local e vai te preparar e vai abrir as portas missionárias no Brasil e no mundo. E eu vou te levar nos grandes eventos do Brasil para tu pregar a verdadeira palavra. Uau. Só que eu fiquei assim, na hora você tem aquele choque, né? Se bem, se é Deus, eu aqui no interior do Nordeste, interior uma cidadezinha que é até desconhecida, né, pelo Brasil, então, enfim. E outra vez Deus falou em um círculo de oração de uma forma bem real. Com 19 anos, eu já tinha, eu com 18 e alguns meses eu saí da Deus e Amor e voltei para a Assembleia de Deus, né? Eu estava na Assembleia de Deus. Quando eu fui num culto do advogado e pastor Juscelino de Castro, da família Castro de Parnamirim, da família do pastor presidente ali Alinaldo Renovato, né, de Parnamirim, do ladinho de Natal. E eu fui a esse culto numa segunda-feira na casa do pastor Juscelino. Eu sentei lá, nunca tinha ido, me convidaram, sentei lá atrás. Várias pessoas, né, da área da música de Natal, e, enfim. Sentei e deram uma oportunidade de 10 minutinhos para me dar uma saudação. Né? Uma saudação, estava um rapaz do interior. 10 minutinhos, controlado no relógio. Isso mesmo. Fui, dei uma saudação, depois sentei. Poucos minutos, o pastor Juscelino, que é um advogado, um homem bem alto, forte, pega o microfone e diz assim: aquele jovem que teve a oportunidade, fica de pé, moço. Enquanto você falava, Deus me deu uma grande visão na sua vida. E Deus me manda aqui fazer um desafio. Eu quero 3 empresários para investir na vida desse rapaz, que ele tem um grande chamado como professor, como pregador e como missionário. Na hora eu parei, eu fiquei assim, eu parei na hora, eu disse: Deus, isso é comigo. Eu fiquei de pé. Ele disse: vem cá, fica todo mundo em pé, vamos orar por ele, porque Deus tem um grande chamado. E nesse momento eu estava passando um vendaval na minha vida. Eu fui locutor, né, em rádio, comecei em programa de rádio, na realidade, né? Fazia programa de rádio. É tanto que eu fazia um programa de rádio, eu ia junto com meu tio Jaconias, ele tinha um programa na Rádio Nordeste, de madrugada, FM, para todo o Rio Grande do Norte. Tu tem a raiz, então, da comunicação? Também tinha programa. Tua mãe também? Sim, tinha programa de rádio na cidade, a minha mãe. Meu irmão é locutor, é cantor, é professor de teologia. É uma família da comunicação, né? Isso mesmo. Então, isso foi bacana. Isso foi bem natural. E ali o advogado, ele disse: agora, quando terminou o culto, ele disse: olha, vamos ligar para o seminário, para o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, em Pindamonhangaba. E isso era 2008 para 2009. E eles ligaram para lá e tinha que fazer toda uma papelada. E muitas pessoas tentavam e não conseguia. E eu, na primeira tentativa, foi aceito o meu nome para ingressar no IBAD. Então, nós estávamos organizando a minha ida para São Paulo, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Foi em 2008 para 2009? Isso mesmo, para 2009. 2008 eu estava querendo ir exatamente para o IBAD. Pois é. Eu tentei também, né? Na época, eu acho que eu não tive fé suficiente, né? Porque eu não tive patrocínio. Mas eu acho que não era de Deus, né? Isso mesmo. Então, ali foi uma reviravolta na minha vida. Na realidade, o IBAD, ele fez divisão de águas, ele dividiu águas na minha vida, né? Porque o Davison Deiride, antes do IBAD é um, depois do IBAD é outro. Até então, a gente aprende a orar, a buscar, a jejuar, tudo isso, mas me faltava conhecimento da palavra. Então, isso foi muito importante para a minha vida, o conhecimento que eu adquiri, principalmente a honra que eu tive de conhecer
a saudosa missionária Ruth Dori Lemos, né? E o pastor João Colenda Lemos também, saudoso pastor João Colenda. Você foi um privilegiado, porque o IBAD, estamos falando dos pioneiros. Isso, né? Mesmo. O IBAD hoje, historicamente, dentro da Assembleia de Deus, foi a primeira escola teológica, né? Isso mesmo. Teológico do Brasil, um dos primeiros da América Latina. E você estava lá com os fundadores. Eu estava lá com os fundadores, tanto que a minha turma foi a última turma a ter aula de exegese com ela. Uau! Última turma que teve a aula de exegese com a saudosa Ruth Dori Lemos. Você tinha quantos colegas contigo lá? Nós chegamos, éramos 47, mas eu acho que no final se formaram 23. 47 e 23, ou seja, quase a metade ali. Isso. 23, mas se formou até que bom número, né? Sim, um bom número. Pessoas de vários lugares do Brasil, né? Eu tenho amigos ex-ibadianos de vários lugares, países também, que está espalhado, que estão fazendo a obra de Deus. Mas antes, fazer uma conexão aqui, a minha mãe, ela conta uma história que quando eu estava para nascer, né? Eu nasci muito fraco, doente, não ia sobreviver. E durante a madrugada, as pessoas falavam para ela que eu não iria sobreviver. E ela me contou isso depois de muitos anos, que ela me colocou para cima e disse, se essa criança sobreviver, eu vou entregar ela na tua obra. Totalmente. E eu, depois de muitos anos, fiquei sabendo. Ela conta que, há muitos anos, ela era novinha, 13, 14 anos, ela estava em casa, meu avô tinha comércio naquela época, era comerciante também na cidade. Sim. E chegou um senhor de bicicleta que estava fazendo um trabalho missionário na cidade vizinha, chegou pedindo água e ela notou que ele estava com fome. E só tinha a comida dela separado lá. Ela, a única comida dela separado, pegou e deu para o irmão que estava com a bicicleta fazendo um trabalho de evangelismo, ia para uma cidade bem longe. E ela ficou com fome, mas deu aquela comida. Ela conta, depois de muitos anos, ela contou, né? E aquele irmão olhou para ela depois que comeu e disse assim, Deus te abençoe, e do teu ventre vai sair um grande homem de Deus. Oh, que maravilha. E saíram 2, né, e uma moça, todos, graças a Deus, nunca deram trabalho. Todos crentes, servindo ao Senhor. Ela fez um ato ali que se desprendeu, né? Sem dúvida, o que ela fez ali, Deus colocou no coração dela, né? Isso mesmo. E imediatamente ela já recebeu uma espécie de João Batista, né? Isso mesmo. E Deus, ele veio trabalhando nisso há muitos anos. Então, quando eu cheguei no seminário, que foi um desafio para mim, que eu era praticamente o único, um dos poucos que não era filho de pastor presidente, né? Então, eu tinha mantenedores ali, e a preocupação de muitos que iam lá era se aquela pessoa ia continuar pagando, né? Que não era barato, né? Tanto tempo, tantos anos ali. Sim, são 4 anos. Isso. Internato, 100%. Então você fica só para aquilo, né? Só para aquilo, né? Você vamos dizer que é um pouquinho hoje em dia tem seminários à distância, tem seminários que o pessoal vai o curso teológico, né? Que o pessoal vai ali na sala, uma vez por semana, ou a cada 15 dias vem o professor. Então, só para o pessoal entender que existe esse formato internato, né? Então, é diferente para os dias de hoje, né? Quem é que vai se desprender 4 anos da tua vida ali para ficar só para a capacitação, né? Isso mesmo. E o mais interessante disso tudo é os desafios que a gente encontra lá, né? Então, ser longe totalmente da sua família, um menino com distante, né? 19 a 20 anos, né? São Paulo, Pindamonhangaba fica... Interior de São Paulo, 2 horas e meia. Fica do lado de Campos do Jordão, um pouquinho, mais ou menos 1 hora de Campos do Jordão, mais 30 minutos de Aparecida do Norte, né? Pertinho de Taubaté. Então é aquela região ali do Vale do Paraíba, onde eles dizem, né? Qual foi o professor assim que mais marcou a tua vida nesses 4 anos de capacitação lá? Tirando o pastor João Colenda e a missionária Ruth Dori Lemos, o professor Ricardo, que ele é doutor em filosofia, né?
O professor Wellington, que era o nosso professor de hebraico, foi aonde abriu a minha mente para muitas questões do Antigo Testamento, né? E tivemos uma professora também, a psicóloga Ana Cláudia. Ela era uma mulher Você chegou a extraordinária. pegar o pastor Isaías Rosa? O pastor Isaías Rosa, na época que eu estive lá, ele já não estava entre os professores. Já tinha, o pastor Isaías Rosa foi meu diretor no seminário, né? Aham. Era ibadiana também. Ele tem um ótimo livro que é Teologia Sistemática. Teologia Sistemática, Isso, é muito que bom. continua sendo um módulo, né? O módulo, sim, sim. Então, assim, Deus fez uma obra muito grande lá. O primeiro ano, vou ser bem rápido nessa parte, nós não Sim. poderíamos pregar, né? Porque tinha que... Eu acho que essa é a pior parte do seminarista, porque ele já chega com aquela, né, o pouco que ele recebe o conhecimento, ele já quer viver aquilo, né? Isso. Só que o IBAD, ele tinha o cuidado de que, se você que é seminarista dele, você vai sair para uma igreja e você fala alguma coisa, Uma besteira. bobagem, isso você está levando o nome, né, do seminário. Então ele tinha essa preocupação. Então o primeiro ano era o ano onde você não só estudava, mas você estava em avaliação, né? Você ia ter homilética, exegese, e várias outras matérias para você estar apto para representar o IBAD, né? Em outros eventos fora, não só como professor, mas é o correto, como pregador. Né? Havia essa preocupação porque você leva o nome da instituição. Isso mesmo. Né? Você vai levar o nome dos pastores fundadores. E então era um cuidado que, bom, nem sempre dava certo, né? Acredito eu, né? Porque às vezes as pessoas formadas depois de 4 anos ainda começavam... Isso mesmo. Mas ali, Deus me deu uma experiência grande. Foi que, graças a Deus, com a graça de Deus, eu fiz uma oração no quarto onde Takayama morou. Você lembra da oração que eu fiz? Eu morei no quarto onde o Takayama morou, quando estudou no IBAD. Ele estudou no IBAD. Ele estudou no IBAD. E não vou dizer que é uma coincidência, mas é uma forma que Deus mostra que Ele ainda é um Deus que faz. Uau. Quando eu fiz aquela oração, pedindo para eu estudar onde ele estudou, né? E acabei ficando lá no quarto onde ele foi jovem na época e morou também no mesmo muito quarto. Bacana, né? Essa conexão, né, histórica, que lá Radinho te trouxe até o quarto e sem dúvida é uma referência para ti, né? Isso mesmo. E ali Deus me moldou, né? Então nos formamos, saímos de lá. Depois que saí do IBAD, fiz trabalho missionário no Amazonas, em todo o estado do Brasil, Amazonas, Pará, Maranhão. Tem uma foto que eu gosto muito, de vez em quando tu faz o TBT nas tuas redes sociais, que tá você, um pouco dos teus colegas, não sei se eram todos ali, e tá o saudoso pastor Cezino Bernardino. Sim. Me conta como é que foi essa visita, porque não é normal, né? E na época você recebia a visita do, até então, pai das missões, né? Isso mesmo. Como é que foi essa visita? Como é que... Olha, na época... Curioso saber isso aí. Na época, o neto dele, o Maicon Bernardino, ele tinha... Eu já era do primeiro ano, já do segundo ano, ele chegou, né? Era primeiranista, como nós chamamos. Estava estudando lá. E eu não lembro bem o mês, né? Mas o pastor Cezino, ele passou pelo IBAD para fazer uma visita, né? Passar um dia por lá, com os alunos, conversar, dar uma palavra. E claro, era um período que teve um momento de aula, e nesse momento de aula, o pastor Cezino estava ali pelo percurso, e conversando e tal, e o pessoal estava na sala de aula, e eu fui um dos que fugiu da sala de aula, né? Teve um momento, e nessa fugida eu tive o prazer de ter um espaço de uns minutos com ele, né? De conversar com ele, escutar. Quando ele começava a falar em missões, literalmente ele chorava. Era algo tão puro, tão verdadeiro, tão real, que ao falar ele chorava, porque ele vivia aquilo.
aquilo mexeu comigo, aquilo foi uma flecha no meu coração que me deu um gás para viver aquilo com mais intensidade. E até então, em uma dessas conversas rápida, ele, ainda lembra, ele colocou a mão no meu ombro e disse assim: quando quiser ir no período de Gideões, vá, que eu vou abrir um espaço para você pregar. Eita, mano. Eu nunca fui, né? Nunca fui no período. Tu nunca foi nos Gideões? Nunca fui no período. No período do evento. Fui depois, participei da programação da Voz Missionária, né? Tive a participação, mas não foi no período. E tem uma tristeza no meu coração, porque tive um tempo, fui lá, tive com ele rápido, mas me arrependo por não ter ficado um pouco mais para poder passar uma tarde na casa dele e conversar. E isso eu me arrependo muito, porque eu fiquei naquela, não, eu vou viajar, sim, próximo ano eu vou voltar e eu vou aqui pra gente ter pra ter uma conversa, sentar com ele, e nesse próximo ano aconteceu, né? Foi então um momento ali que você aproveitou a oportunidade, né? Acho que tem muita gente que perde a oportunidade da nossa geração, né? Porque você tem tudo é aquela esponja, né? Quando você estiver ali, puxar a água, você, né? E então você aproveitou esse tempo, né? Porque eu vejo uma visita do pastor Cezino na época do pastor saudoso Colenda, né? Então olha o encontro, é um encontro de patriarcas, né? Isso mesmo. Pioneiros, então algo assim que com certeza você viveu, e hoje muitos talvez só ouvem falar, né? Do quem foi o pastor Cezino, quem foi o pastor Colenda. Outras referências, além desses, que tu diga assim, olha, esse foi fundamental, é hoje, né? Que tu possa dizer assim, não, eu não copiar, mas é como modelo, né? Sim. Mas copiar também, né? O que tu pode dizer de alguém que te inspira, que te ajuda, né? A você seguir esse teu chamado? Olha, eu tenho uma observação nessa área, alguns homens que realmente eles têm uma palavra que ela é atrelada realmente à palavra, à Bíblia, né? Tem uma sinceridade. Eu admiro, falando do nosso lado pentecostal, o pastor Cláudio Honor de Andrade, né? Que também tive com ele no IBAD, um grande exegeta, um grande homem de Deus. Ele foi professor lá? O pastor, ele teve alguns momentos de seminário, né? Intensivo. E teve alguns momentos lá. E é um homem extraordinário. Ele, né? O saudoso pastor Antônio Gilberto. Bom, Antônio Gilberto é... Tive o prazer de conhecer o pastor pessoalmente. Sim, ele é natural lá no Rio Grande do Norte, né? Era natural. Um homem extraordinário, falava vários idiomas. Tive o privilégio de ter alguns momentos com ele. Aquele que estuda, que por anos e anos tem lido as revistas da Escola Dominical, participado da Escola Dominical, não somente dentro da Assembleia de Deus, né? Porque a Casa Publicadora da Assembleia de Deus ela é uma referência na questão da editora, né? Então tem muitas igrejas que acabam procurando a revista como uma base, né? Então conhece o Antônio Gilberto. Então o Antônio Gilberto foi por mais de 40 anos, isso, né? Mesmo, grande referência. Escritor do CPAD. Isso mesmo. E tem outros nomes, né, que hoje, que se a gente for citar, e também aqueles que não são, né, do meio pentecostal, como o pastor Hernando Dias Lopes. Hernando Dias Lopes, ele tem uma história linda, né? Ele, sim, eu gosto muito da história dele, e é uma referência assim, ministerial, porque tu vê que ele tem uma história assim, tu não vê, né? Ninguém falando mal, tu vê que é uma referência em várias pessoas falam muito bem do pastor Hernando Dias Lopes, que é um presbiteriano, né? Isso. E tem outros, né, relacionados ao presbiteriano, enfim. Então, algum apologeta que você tem como referência também, que você gosta de ouvir? Defesa da fé? Olha, tirando alguns americanos, né, que eu admiro... Tu consome muita teologia americana? Olha, eu tenho algumas observâncias, né, sim, na teologia americana.
alguns livros que me faz observar. Porque assim, a gente tem que aprender a ter uma visão que ela consiga captar aquilo que realmente vai ser bom, né? É aquela coisa. A cobra, Sim. ela tem o veneno, mas é no veneno é o veneno da cobra que se tira o antídoto, Uau. que é com o veneno da cobra. Então assim, tem vários escritos, né? A gente citar vários apologetas, homens de grande estima, né? Que você vai observar, claro, tem muita coisa boa e tem coisas que a nossa teologia pentecostal também nós freamos, né? Sim. Nós temos um cuidado, assim. Mas são muito autor maravilhoso que mesmo não sendo da linha pentecostal, mas traz também um pensamento muito bom, bíblico, né? Que nós não podemos rejeitar, jogar fora. Por isso eu sou muito contra. Assim, às vezes as pessoas elas querem fazer teologia, né? Querem trabalhar teologia Sim. com aquela teologia que você coloca aqui, como aquele, eu não sei como é que chama aqui, que você coloca no cavalo, e você só pode ver viseira, aqui, né, só olha pra frente. só olha, e não é bem assim, né? Fazer teologia, compreender teologia, estudar a Bíblia Sagrada, é você fazer uma observação geral, né? É você observar o geral. Esse é o real sentido da teologia. Ela te dá uma autonomia para você explorar, né? Isso mesmo. E, Você seguir aquele modelo assim. e, a- o- quem fala muito sobre isso, ele quer te engessar, quer te colocar em uma cadeira, né? E para que você continue, mas aí foge totalmente do que é o propósito da teologia. Isso mesmo. E assim, existe, claro, ainda hoje em dia, isso foi também uma luta que eu vivenciei quando eu saí do seminário, quando eu voltei para o Nordeste. O preconceito que ainda se tinha. Então, tinha culto que eu ia que eu não queria que falasse que eu era seminarista ou era teólogo ou nada, porque havia um preconceito ainda muito forte, que as pessoas acham que toda pessoa que estuda teologia ela é uma pessoa que ela vive uma vida, vamos dizer, na expressão corriqueira, na Na carne. carne. E não é bem assim, né? Existiu muito, Davidson, aquela questão, a letra mata. Isso mesmo. Isso literalmente eles pegavam e queriam quebrar no meio, né? Os seminaristas, Pra- os teólogos. Olha, Então, nós estamos na- falando de 90, 2000 isso mesmo. até agora há pouco, E né? eu sofri bastante, né? Sofri bastante com isso. E uma das coisas é as má exegeses, as pessoas, a má compreensão dos textos, né? Até então eu era assim. Sim. Olha, você me fez lembrar de uma coisa, um acontecimento interessante com o pastor Paulo da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, lá no Rio Grande do Norte. Eu era na época da Deus e Amor. E ele estava fazendo doutorado em teologia e ele estava explicando algumas coisas e eu ainda lembro que eu cheguei assim e disse: o senhor anda na carne. Tudo aí que o senhor está falando, isso aí é carnalidade. Na minha visão, na época, só quem iria para o céu era o pessoal da Deus e Amor, Da Deus e porque Amor. era colocado aquela visão, né? E a gente condenava tudo. É para você ver que a falta de conhecimento que transforma as pessoas. É uma das coisas que o Augusto Cury ele fala que eu acho bem interessante. Ele diz assim: pessoas livres produzem pessoas livres. Pessoas presas produzem Pessoas pessoas. livres produzem pessoas livres. Pessoas presas produzirão pessoas presas. É uma obviedade de frase, mas que você, né, faz refletir, né? Isso a mesmo. respeito. Então, o pastor Paulo, um homem muito sábio, né? Hoje, isso foi muitos anos, hoje ele voltou para o Pará, que ele era do Pará, hoje ele está com uma grande igreja lá no Pará, ele e a esposa. E o pastor Paulo colocou a mão no meu ombro e disse assim: um dia você vai entender o que eu entendo. Aquilo foi
vamos dizer, uma palavra certeira, né? E hoje eu agradeço a Deus e a essas pessoas que me confrontaram. Porque às vezes nós achamos que não deve, tem momentos que tem que ser confrontado, sim. Tem momentos que tem que ser confrontado, que as pessoas, para elas criarem ao menos uma curiosidade de buscar e saber se aquilo é aquilo mesmo. Quando você vai estudar o texto corretamente, né? Sobre a letra, né? Que a letra mata, o espírito vivifica. Aí você vai lendo corretamente o contexto, você vai entender que está falando da lei, né? Que a lei, ela mata, a palavra letra, ela tem um sentido de lei, mas a nova época em Jesus, o novo tempo em Jesus, ele dá vida, que é o tempo da graça. Ou seja, não tem nada a ver com aquilo, porque se a Bíblia, ela proibir estudar, ela vai se confrontar. Ela vai ser contra ela mesma, porque os próprios textos nos ensinam a crescer na graça e no conhecimento. Davidson, hoje nós vivemos século XXI, estamos no pós-modernismo, numa realidade do imediatismo, da informação ao toque, onde a nossa geração não teve, ou melhor, tem o privilégio da muita informação. Tu, como estudante na época, você estava lá procurando, às vezes, as referências, você só tinha o livro ali, não tinha uma procura, um Google, né? Não tinha acesso a conteúdos mais profundos que hoje a geração tem. Então, por isso, hoje nós vivemos uma geração da muita informação. Mas informação não é conhecimento, né? Mas, mediante tudo isso que a gente vive, a nossa geração, até que ponto ela sabe aproveitar isso dentro do meio em que você é formado? Eu também sou formado, mas tem muita gente que pensa que, eu vou assistir um YouTube aqui, um pregador tal, eu já tenho todo o conhecimento. Até que ponto é bom e ruim isso nos dias de hoje? Assim, para a gente falar sobre isso, a gente tem que atentar ao tempo que nós estamos vivendo, por exemplo. Hoje as pessoas, se elas não se sentem bem em uma igreja, ela vai para outra. Então, as pessoas hoje, elas estão indo para aquela denominação, né, que mais agrada a ela, né? Então, a partir daí, ela vai estar atrelada a um tipo de conhecimento, sabendo que a Bíblia Sagrada, ela tem o conhecimento, né? Ela é a palavra, porém, o difícil hoje é que boa parte das pessoas, elas não param para... Elas lê, mas muitas elas não estudam a Bíblia. Então, quando você não estuda a Bíblia e não estuda corretamente, você é presa fácil de qualquer coisa que se apareça, qualquer pregador que fale, diga qualquer coisa, você é uma presa fácil, né? Então, porque tudo é muito superficial, né? Isso mesmo. Então, e as pessoas, quer ou não, se você notar, o nosso Brasil, ele tem uma história, ele vem numa raiz cultural. Nós temos uma raiz forte, africana, né? Nós temos uma raiz indígena, nós temos uma raiz, o que eu posso falar, uma cultura ligada ao catolicismo. Então, tudo isso, ele tem um tipo ele repercute, né? Até mesmo em algumas escolhas das pessoas. Então, o que eu posso dizer hoje? Se antigamente já tinha essa grande quantidade de pensamentos, agora só aumentou. Cresceu. Então, tão hoje que é bem complicado hoje, porque olha só, você vai dar uma aula, vamos dizer, de EBD, você está dando uma aula. E os nossos jovens hoje, ele tem lá um telefone, na mesma hora que você está falando de um autor, pum, ele vai lá, pesquisa, pegou. E é assim que a coisa que funciona, né? É rápido, só que o que acontece? Muitos, eles acham que tudo que está no Google é algo bom, é algo sadio. Por exemplo, nós vemos hoje que muita gente, eles pegam
Isso acontece muito quando eu dou palestra para jovens universitários que estão nas universidades e tudo, sobre o cuidado que devem ter com o conteúdo. Muitos professores lá, eles adulteram a história, o texto até mesmo. Eles acabam tentando propagar aquilo que o texto histórico, o acontecimento histórico, ele não aconteceu, mas eles criam para trazer como fosse verdade. Então o que acontece hoje? A mentira, ela tá é aquela coisa, quanto mais você bate com a mentira, mais essa mentira ela tem uma tonalidade, ela tem ela se torna uma verdade. Uma verdade. Então o que acontece hoje? A verdade mesmo, estão tentando adulterá-la, né? Tentando até ocultá-la. E isso cada dia mais está sendo real, e nós vemos isso, né? Não só nas igrejas, mas nas universidades, por aí, as pessoas estão ocultando a história, né? É tanto que você vai para um evento, como eu já tive em vários estados na área de palestra para professores, né? E alguns professores que passam, eles expressam uma forma na área da educação como a fé cristã e o povo cristão nunca tivesse feito nada para a evolução da educação. Ou seja, muitos jovens que estão estudando hoje sobre educação, o início da era da nova educação, da revolução da educação moderna, muito desses professores, eles estão ocultando para esses novos alunos a verdadeira história do que é, entende? Então, nós estamos vivendo uma guerra hoje. Eu vou dizer uma coisa para todos que vão assistir, né? Nós estamos vivendo uma guerra. E a guerra que nós estamos vivendo hoje é aqui. Estão todos os dias nos bombardeando com essa poderosa guerra do conhecimento, com a guerra das informações. E cada dia mais estão tentando destruir a fé cristã, não só no Brasil, mas no mundo. Há uma guerra e essa revolução da mente, né? Essa transformação que estão querendo dizer. Até que ponto essa metanoia ela chega assim para você? Porque nós estamos exatamente nesse contexto que tu apresentou aí, né, Davidson? Tá tudo muito fácil. Não gostei, me mudei, né? É um livre-arbítrio em excesso, né? Não é um livre-arbítrio do normal. É muito fora, né? Então hoje você vê os desigrejados, hoje você vê todo quanto é tipo de fases, né? E níveis e tipo de igreja, de pastores. Hoje você vê aí, né, os famosos coach, né? Até então aqueles que lá tem um nível de coach, mas eles voltam para a luz, voltam para a palavra de Deus como uma ferramenta, né? E eles usam exatamente isso para poderem venderem, né? Acabam vendendo, acabam tendo ali um mercado. Esse mercado, ele está se prostituindo de uma maneira nos dias de hoje que as pessoas não estão se dando conta, não estão sabendo separar, né, o que é o que não é. Porque a questão é, qual tipo de Jesus você tem seguido? É muito fácil hoje uma pessoa chegar em uma igreja, em um local e verbalizar algo e criar um Jesus, formatar um Jesus na cabeça das pessoas. Cria-se um Jesus a partir do seu gosto, a partir do seu óculos filosófico, a partir da sua ideologia. Então, injetam e transformam e mudam, como é que eu posso te falar? Criam um boneco, né? Sim. E ali eles dão aquelas características que eles querem do Jesus que eles querem seguir, né? Um Jesus segundo o seu entendimento. Por isso que hoje as leis eles estão quase tendo esse modelo, né? Para tu ver que hoje o movimento,
né, aquele movimento lá que nós sabemos que é totalmente fora do que a palavra diz, ele tenta pegar esses pontos, né, e desenhar ali uma Bíblia, um Jesus, um perfil que seja adequado a eles. Se não tiver assim, você a verdade que é a sua verdade, que é o manual nosso dessa realidade, é totalmente fora daquele ponto. Sendo fora do ponto, você, né? Então, por isso que nós estamos vendo uma guerra mesmo. Uma guerra. Faz com que a liberdade de expressão, por exemplo, né? Isso. Tem até um livro bem interessante de John MacArthur. Pode indicar aí, que livro que John MacArthur, Guerra pela Verdade. Tu tá vendendo esse livro? Porque o Davidson, ele trabalha também com... Eu trabalho com matéria, com a literatura também, cristã. né? Literatura, Bíblia. Mas não estou vendendo ele. Mas é um livro muito bom, que tem tipo uma serpente bem na capa, né? Que fala que essa guerra realmente pela verdade. É bem interessante esse livro. E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos da Corban, meus alunos que eu tenho também... Hoje você é professor, né? Hoje você está exercendo, lecionando, você tem turmas, é isso? Isso, temos turma, né, de médio e básico em teologia, ministro pela Corban, né, na sede da Assembleia de Deus, aqui de Santa Rosa, e também em Cerro Largo. Também estou, né, no segundo ano da coordenação, também como coordenador da UMATSAR, né, da Juventude Geral aqui do campo, das Assembleias de Deus. Quero aproveitar também e mandar um abraço, né, para todos da coordenação, né, o Cláudio, a Michele, o Fernando, a Luiz, que são coordenadores, né. Estamos juntos nessa batalha. Teve congresso agora? Isso, tivemos o congresso, né? final de semana, né. Acertaram em cheio no convidado. Pastor Hermeson Feitosa. Uma referência. Olha, foi um primeiro momento que eu tive com ele, um homem extraordinário, crente, não cobrou, e isso me encantou. Veio por amor. Né? Por amor. Abençoamos ele, mas quando ligamos para ele, a forma que ele expressou nos encantou, né? Porque vimos que realmente é um homem que ele faz por amor, né? Mas foi abençoado, muito abençoado. Nos trouxe uma palavra maravilhosa, um homem de Deus que tem um projeto missionário em 30 e poucos países, já passou perseguição, já teve com arma, já com fuzil, né, na sua cabeça, já em países perseguidos. Ele viveu na pele, né, a perseguição, né? E vive e está lá só. Coisa que tem gente, Davidson, que pensa que isso não existe mais. Existe, muito. e viaja pelo mundo procurando missionários e pessoas que precisam de ajuda para tentar fazer uma ponte e ajudar aquelas pessoas. Então foi maravilhoso, né? É um homem de Deus. Até indico a você ali seguir o pastor Hermeson Feitosa. É um homem de Deus, merece aplauso realmente. É uma pessoa dedicada que ama a obra de Deus. Ele e sua esposa, e tem vários livros maravilhosos escritos. Assim, livros assim fantásticos, que eu já estou lendo alguns, né? Nós estamos dentro de uma área que é o gênero, né, que nós estamos aqui, o teológico, a área da teologia. Então nós estamos aqui incentivando esse podcast para que você possa se motivar a procurar exatamente, faça um curso de teologia, né, procure bons livros, procure boas referências. E nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão lendo muito pouco, né? Inclusive, o próprio podcast, ele está quebrando um pouco essa questão, porque pelo menos as pessoas, elas estão ouvindo mais. Por exemplo, tu procura no podcast livros, tem audiolivros, né? Então, antigamente eu digo que agora, de 2 anos para cá, da questão da pandemia, ela acabou aí, né, fazendo com que as pessoas, né, vamos se preparar, porque no meio de uma situação complicada, que é onde a poeira baixou, né, vamos ver quem é que está preparado, quem é que está capacitado, quem se destacou, quem Deus levantou, quem seguiu, foi quem estava preparado. E é uma coisa, nós precisamos ler bom material, porque tem muito lixo também por aí que nós chamamos, até mesmo para a gente saber quem é os homens que estão pregando realmente a palavra de Deus, porque uma coisa nós temos que entender,
Está na mídia fazendo sucesso não quer dizer que é aprovado por Deus, ou não quer dizer que Deus está usando. Dinheiro hoje coloca você em qualquer lugar. Marqueteiro tem bons aí, né? Isso mesmo. É só tu ter grana. Então nós temos que cuidar com isso. Para não esquecer também, já que eu mandei um abraço, né, para os coordenadores, mandar também para os meus pastores, né? Pastor presidente, pastor Ivanildo de Andrades, pastor Humberto Strass. Maravilha. Os nossos presidentes aqui da Assembleia de Deus, né? Dessa região de Santa Rosa. Um abraço aí. Todos os pastores também que vão assistir, os obreiros, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, né? Aproveita. É a minha vinda para cá. Isso, agora a gente já ia entrar nisso, né? Olha, tu é do Nordeste. Tô vendo aqui é um alemão. Tu estaria na terra que as pessoas olham pra ti, assim, não diz que tu é do Nordeste, mas você veio ao Rio Grande do Sul. O que você veio? Como é que você veio parar aqui? E eu digo, você encontrou alguém aqui, né, muito especial. Faz um resumo pra nós aí, porque tem muita gente curiosa, né? Como é que você veio parar no Sul? Fazendo um resumo, né? Eu estudei com o pastor Humberto, que também foi seminarista, nos conhecemos e um tempo depois que nos formamos, eu estive pregando pelo Rio Grande do Sul, né? E vim em Santa Rosa, preguei. Então, algumas vezes eu vinha, voltava, e pregando sempre em evento, até no dia que realmente eu fiquei aqui, né? E Deus, ele falava que tinha algo aqui, né? Tanto que faz 5 anos que eu estou aqui. E eu disse, mas meu Deus... 5 anos? 5 anos. Eu disse, meu Deus, eu vou ficar aqui. Eu tinha já convite, né, para fora do país e tudo, e Inglaterra e outros estados para atuar. E o Senhor fica aqui, bem, tá. Com um bom tempo, né, eu vou resumir a história, o Senhor falava que iria me dar minha esposa, né. E resumidamente o Senhor me deu, né, a minha esposa, gaúcha, né? Uau. A Elizabeth, né? Até quero mandar um beijo, que Deus abençoe a vida dela e que eu a amo muito. Olha, até a declaração de amor. A bênção de Deus. E ali nós casamos, né? Já fazem 4, 5 meses, já vai para 5 meses, eu acredito. Olha aí que pensa. Você conheceu ela como? A forma que Deus nos apresentou, né, usou um casal, né? Sim. E só que quando usou esse casal, o casal disse, olha, tem uma moça que nós sentimos de apresentar, então vou mandar o Facebook dela. Só que eles mandaram, eu nem dei bola, né? Depois eu entrei, eu senti então vou entrar, vou conhecer. E eu olhei uma foto dela e lembrei de um sonho quando eu tinha 16 anos, né? Ela estava com a mesma roupa, sentada do mesmo jeitinho, e aqui veio aquela recordação para mim. Que na época, quando eu sonhei, eu disse, essa menina não existe. Então, só que existia um detalhe, né? Um pequeno detalhe. Ela estava na Alemanha. Ela estava na Alemanha. Estava trabalhando na Alemanha, né? Ela fez o CTM, né? Também formada. E com bom CTM mesmo, o seminário que eu fiz. Isso, e com bom tempo aí ela foi para a Alemanha, né? Era a 3ª vez que ela estava lá. E ali nós começamos, eu vou ser bem rápido, né? Conversar e tudo, enfim. Caramba. Começamos a namorar. A distância? A distância. É, você aqui no Brasil, aqui, no Rio Grande do Sul, e ela lá na Alemanha. Isso, então nós tínhamos o horário para falar, porque lá quando já era perto de meia-noite, aqui ainda era finalzinho da tarde e tal, então todo aquele meses, tiveram, né? que se adaptar e orando juntos, né? E até que Deus... Quanto tempo vocês ficaram assim? Nós ficamos uns 4 a 5 meses. 4, 5 meses. Orando. E quando foi o final do ano passado, nos conhecemos. Foram se conhecer no aeroporto? No aeroporto. Uau. Conhecemos no aeroporto. E foi um momento muito maravilhoso, né? Único, nosso encontro. Qual foi a primeira impressão quando você viu ela assim? Que era minha esposa. Foi do mesmo jeito quando a gente Eita conversou. Glória. Eu falei para ela, se você é a minha esposa. E foi algo grande. E
no começo do mês de dezembro do ano passado, e no dia 25, acho que 25, 26, a gente foi noivou. Noivara. Né? E no dia 22 de abril, nós casamos. Casaram. Isso. Foi tudo muito rápido, né? Muito rápido. E Deus, ele usava as pessoas para mim, dizendo que Deus ia apresentar minha esposa, mas entre namoro, noivado e casamento seria muito rápido, porque Deus tinha algo muito rápido a fazer na nossa vida. E até então, ela tem os mesmos projetos que eu tenho, né, de missões, e já também peço aos irmãos que vão assistir que orem, que nós estamos com um projeto pré-pronto, né, para atuar nesse projeto na Europa. Olha. Não só na Alemanha, mas em vários países europeus. E já quero pedir oração por esses projetos que nós temos, né, para vários locais e região da Europa. Né? Deus deu um chamado para vocês, então, bem longe daqui, né? Bem longe, e sempre, uma vez ou outra, em um culto, Deus tem usado alguém que não conhece, não sabe nada. Ver o trabalhar de Deus, né? Você veio para uma região de origem descendentes alemães. Qual a tua origem? Bem, não sei bem te explicar, mas segundo os mais velhos da minha família, falam que a minha tataravó veio da caravana da Itália, né? Uma parte, porque é tanto que é interessante. Mas é Europa, né? Alguns... também teve a invasão holandesa naquela região, né? Do Rio Grande do Norte. Mas o interessante é que a parte da minha família, alguns é moreno, outros são olhos claros, brancos. Então, assim, é bem... tem essa diferença, alguns morenos, outros... Por exemplo, meu avô, ele era um moreno, mas os olhos bem azuis. Que maravilha. A Elizabeth, que nós vamos ter ela convidada aqui, né? A Raquel vai estar conversando, batendo um bate-papo. E as mulheres são mais detalhistas. E ela vai contar em mais detalhes sobre a história de vocês. Então a gente está aí finalizando. Eu quero agradecer a tua participação, Davidson, porque você é uma referência para muitos jovens. Eu digo assim, ó, que tu é uma peça rara, entendeu? Então, que Deus continue te usando, te capacitando, porque o melhor ainda está por vir, né? Dentro daquilo que Deus tem para vocês, na carreira ministerial. E tenho certeza que o projeto que vocês têm já deu certo. Porque nos dias de hoje que nós estamos vivendo, onde as pessoas são agarradas ao material, ao materialismo, a visão aqui na terra, não a visão do reino. Porque eu digo assim, ó, que a Bíblia diz assim, nós devemos buscar o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. O resto é consequência. O que vier é consequência. Então, você está fazendo algo que, sem dúvida, muitos vão olhar para você ainda com mais inspiração, você, na sua esposa, que vocês são um só agora, né? E são um canal de bênção, não somente para o Brasil, mas para muitos países, tenho certeza. Nós vamos estar orando por vocês e a gente se considera muito parecido porque é exatamente esse coração missional que a gente tem, né? Davidson, deixa um recado aí, mas antes disso eu quero, não posso esquecer, uma frase que você gostaria de compartilhar em um outdoor, se você tiver essa oportunidade de escrevê-la para a geração de hoje. Qual seria essa frase, né? E deixa uma palavra aí para o pessoal que está acompanhando, que vai acompanhar, porque fica gravado, então tenho certeza que vai ficar aqui alguns anos, algumas pessoas vão ser abençoadas, né, com esse momento, com esse papo. Bem, uma frase que eu poderia pensar tem vários autores, claro, com frases, mas tem uma frase que mesmo sendo de um cara que ele era tinha um entendimento do ateísmo, né? Mesmo sabendo do seu histórico, mas olhando de uma perspectiva eu acho bem interessante, que era o Frederico Nietzsche, né?
filósofo, começo do século XIX, que ele falou uma vez na sua frase dizendo assim: às vezes as pessoas não querem conhecer a verdade com medo das suas ilusões ser desfeitas. Em uma perspectiva, trazendo para a nossa fé cristã, às vezes as pessoas realmente elas não querem saber a verdade, elas têm medo que as suas ilusões sejam desfeitas, que a verdade ela confronta. E eu acho que é uma frase, mesmo sendo dita por um ateu, mas vinculada ao nosso pensamento cristão, à nossa realidade hoje. Eu acredito que a verdade ela tem que ser dita hoje, amanhã e sempre. Não importa quem esteja na hora, a quem ela vai ser dita, mas a verdade, ela é a verdade e não pode ser deixada de ser dita por amor, em tempo de paz ou em tempo de guerra. Amém. E uma palavra para essa geração, para nós encerrarmos esse podcast, né? Uma reflexão, algo rápido aí. Posso dizer para essa geração é que vocês possam pensar uma coisa muito importante. O que vai ser a igreja brasileira daqui a uns anos? O que você está fazendo hoje para daqui a uns anos a repercussão seja muito mais positiva do que negativa? Está na vida de cada um, dentro do seu testemunho, da sua vida com Cristo, transformar o futuro em algo melhor, falando na fé cristã. Transmitir a palavra de Deus com verdade, com vida. No mesmo momento que transmitir ela, a velocidade que a palavra vai, a sua vida, a honestidade, a justiça, o amor, a bondade, a misericórdia, o perdão, acompanhar. Então que você possa refletir isso e possa viver o melhor de Deus no seu amor e na sua vontade. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Davidson. Que Deus continue te abençoando. E pedir pro pessoal se inscrever, né? O pessoal se inscrever, ativar o sininho. Isso mesmo. Vai lá. Seus amigos aí. Convido a todos os amigos, né, que estão assistindo. Vá lá, curte, compartilha, divulga. Eu sou um pouquinho igual o pastor Hermes Feitosa. Às vezes eu sou um pouco... Mas você é um influencer, Para quem não conhece, ele tem as redes sociais aí, tem mais de 10 mil pessoas que seguem ele, né? No Facebook, alguns vídeos teus que viralizaram, né? A gente não falou muito, mas ele lida muito com as redes sociais e com certeza muita gente te acompanha pela tua voz, né? Pelo teu perfil. E, bom, onde você passou, as pessoas querem ver, né? O que está acontecendo e tal. É isso aí, mas convido a todos a participar, divulgar, né? E que Deus venha abençoar todos. E eu tenho certeza que este momento vai ser muito produtivo para as gerações que irão assistir. Maravilha. Bom, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade aí. A gente pode estar falando em outros temas. Isso mesmo. Tá? Deus abençoe. Tchau.